Hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, uma coisa bem diferente. Aliás, diferente não, né? Até a nossa aula descontraída, imagina o nosso bate-papo. E aí, se você já foi nosso aluno, seja muito bem-vindo. Se você não foi, fique. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso time, sobre a nossa equipe, atividade, como eles chegaram até aqui, transição de carreira, os medos enfrentados nesses desafios todos. E sem dúvida nenhuma, teremos grandes lições aqui nesse podcast. Eu já esquecendo o nome, como você sabe, meu TDAH é severo e eu esqueço das coisas. Mas ó, vamos lá. A gente vai bater um papo bem legal e vocês vão verdadeiramente poder conhecer um pouquinho mais sobre os meninos que trabalham comigo, sobre como começou a nossa empresa, como começou o nosso negócio, os desafios que foram enfrentados também e umas boas histórias que a gente viveu e sorriu bastante. E se você foi nosso aluno, você sabe o tanto que a gente sorriu. Se você já riu em algum momento das nossas histórias, as histórias do Gustavo e do Raul, são esse nosso bate-papo é com eles hoje, imagina agora que você vai conhecer outras histórias e também relembrar umas boas histórias que a gente conta em sala de aula, né? Então, Gustavo, seja bem-vindo. Vai ser muito legal, galera, te conhecer um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. É isso. Raul, seja bem-vindo, meu nobre. Obrigado pelo convite, vamos pra cima, Marcão. Eu gosto que eles falam assim, aí vocês percebem que eles estão fingindo, né? Você já sabe, aqui é tudo muito transparente, é assim que a gente produz as coisas. Mas, galera, vamos lá, vamos começar, vamos bater um papo aqui um pouquinho sobre como é essa transição. As pessoas querem muito saber, sempre me perguntam como eu conheci o Gustavo, como eu conheci o Raul, como a gente começou nessa empreitada de negócios nossos aí, de certificação, esse desafio, esse ciclo de viagem. E aí hoje a gente vai conversar sobre isso, para que as pessoas conheçam um pouco mais de vocês e um pouco mais também da nossa rotina, do nosso dia a dia. As pessoas me fazem algumas perguntas sobre vocês, a gente vai responder hoje aqui, e elas me fazem também algumas perguntas sobre mim que eu vou transmitir para vocês, para que elas entendam também como é que funciona a nossa dinâmica, né? Então eu vou começar com o mais velho, com o Gustavo. O mais velho não de idade, né? Mas de feição, né? Sem dúvida Também nenhuma, não. de feição, o bem mais velho, Gustavo. Gu, pai, fala pra gente como é que a gente se conheceu. Fala pra gente, né? Fala pra galera, fala pra todo mundo, quem tá assistindo a gente em casa, como é que a gente se conheceu e como é que começou esse nosso trabalho aí. Então, cara, eu tive o prazer, posso dizer assim, né? O prazer de conhecer no Select, quando a gente... Pra quem não sabe, eu trabalhei durante 12 anos em uma grande instituição financeira. Então, a gente se conheceu lá, dentro de um cenário de implantação, né? De um novo negócio, de um novo ramo. Acho que era novo para todo mundo. E eu vinha muito para capitanear essa parte mais administrativa. E lá a gente se conheceu, né? A gente começou a ter esse primeiro laço. Eu lembro que você foi o primeiro funcionário, a primeira pessoa que foi contratada para capitanear esse time. E quando eu cheguei para conhecer o lugar, para saber como que era, a gente teve lá o primeiro acesso e a gente falou assim, cara, quem é esse? Eu digo, quem é? Tudo bom, prazer. Cara, trabalha de quê? Não, trabalha aqui, vou entrar no Select. Digo, olha, também. E foi que a gente teve aí nosso primeiro contato, a gente começou a trocar ideia e já começar, né, a pensar com novas coisas para um projeto que a gente estava assumindo. Uma coisa nova para todo mundo, né? Até inclusive para a cidade. Então a gente começou a desbravar aí outras coisas. Gu, só pra galera entender. Quando a gente se conheceu, eu tava saindo de um banco, saí na época do Safra, eu tava indo pro Santander Select, eu fui o team leader do time, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Gustavo, acho que uma coisa que as pessoas devem ter muita curiosidade, de verdade, é como eu era quando eu era o team leader do Select, mas assim, das coisas que eu fazia e que tiravam muito o teu bom humor, que já é bem escasso, né? Fala pra gente. Não, acho que o humor eu sempre tive, né? Eu perdi muito nessa época. Obrigado, meu amigo. Isso, porque a gente pede muita paciência, né? A gente tem o costume de pedir muita paciência para Deus e Ele dá muitas coisas que vão provar essa paciência. E nesse período eu fui muito provado, mas eu acho que fui testado e aprovado, porque eu tô aqui, não cometi nada de ilícito, né? Mas teve vontade, Gustavo? É bom saber, eu quero saber agora, teve vontade? Não, algumas vezes não. Outras sim, pode ser que sim, também não vou dizer, não sirva como provas para caso alguma coisa aconteça, por favor. Mas, cara, assim, foi uma dinâmica diferente, a gente tinha um comportamento diferente, a gente começou a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, praticamente. A gente foi para capitanear um negócio, quando a gente viu, a gente estava capitaneando 2. E foi diferente. E trabalhar contigo foi um desafio. Porque eu sou muito conforme. Eu fui para ser administrativo, para cuidar de todos os processos. Que para quem não conhece, ou então para quem ainda tem a curiosidade de conhecer, ou estar em sala conosco, não existe na tua cabeça, né? Então, era todo o tempo na adrenalina. De entrega de contrato, de processo, mas isso tudo me levou a um grande aprendizado. Que, cara,
cliente, que processo ele é muito importante, mas quando a gente vê o resultado, parece que as coisas tendem a fazer mais sentido. Mas, cara, foi muito difícil no começo, no fim também, e hoje também continua sendo. Porque não existia processo, então, para quem já trabalhou em grandes instituições financeiras, para quem trabalhou no Santander, sabe o quão era importante na época o processo, hoje ainda é. E não existia, né? A gente tinha um certo receio, tem coisas que a gente não pode abordar, né? Porque senão tem toda a questão do compliance. Mas, cara, era um desafio. Era um desafio de paciência, de tudo, inclusive de saúde. Eu lembro que quando chegava de manhã, todo mundo tomava seu café em casa, e tinha um amigo meu, né, que eu não está presente na mesa, que chegava com uma Coca-Cola de 2 litros. Eu digo, cara, esse cara é louco. Ele vai tomar café com uma Coca-Cola. Ele disse, toma. Aí eu tinha que tomar, né, porque eu tava ali. Mas foi um desafio muito grande. E um desafio que foi superado, mas eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, né, durante esse desafio, porque eu fui provado de novo, né? Eu acho que para corroborar o que a gente tinha que fazer, a gente teria que voltar a trabalhar de novo junto, para ter certeza que de fato era essa a minha missão, né? Ter paciência e desenvolver mais paciência. Egu, tem uma história que a gente contava muito quando a gente começou em sala. Aliás, eu contava sobre você, porque eu já falava. Pessoal, para quem foi meu aluno mais antigo, vai lembrar que eu já falava do Gustavo, que um dia, quando eu tivesse minha empresa tivesse tamanho, eu ia tirar o Gustavo do banco para trabalhar comigo. E eu sempre contava uma história que a gente viveu acho que foi em 2016 ou foi em 2017. Foi em 2017 no Josley Day. Sim. Tu lembra disso? Conta pra galera aí desse dia. Lembro. Foi um fatídico dia, acho que foi o primeiro circuit break que eu presenciei, né? E, cara, foi uma Pausa. loucura. Circuit break, pessoal, é um mecanismo de segurança da bolsa, tá? Isso. Então, quando a bolsa ela cai 10% em relação ao fechamento do dia anterior, alguém aperta um botãozinho e todas as operações param do mercado. Quem tá comprando não consegue comprar, quem tá vendendo não consegue vender, tudo para. É um mecanismo de proteção para não deixar o mercado ir ladeira abaixo. Na pandemia, teve dia que a gente viveu 2, para entrar o terceiro, e tem uma discussão sobre o terceiro que não é o mérito de agora, mas a gente viveu 2 circuit break no mesmo dia na pandemia, e alguns outros dias viveu também circuit break. Foi esse movimento muito grande de volatilidade. Então, nesse dia a gente teve um circuit break, e aí o Gustavo vai contar agora o que aconteceu. Nesse dia foi um primeiro que a gente tinha presenciado, eu novo no mundo dos investimentos, então deu circuit break, eu digo, meu Deus, o que é circuit break? Mas também já tinha tirado minha CPA 10, já entendia mais ou menos o que era. E eu te vi assim, agoniado, cara, ia pra cima, ia pra baixo, telefone toca, telefone volta. Aí eu virei pra chefa e falei, chefa, fecha as portas. E eu lembro que em cima a agência tinha um sótão, enfim, um porão que dava pra gente ter acesso, né? Eu digo, fecha as portas e fecha a porta do porão lá, porque se esse cara subir, esse cara cair lá de cima, pra gente levantar ele já vai ser difícil. Pra gente poder gritar daqui de baixo pra ele não pular vai ser ruim, e pra gente pegar essa estrutura todinha e tirar vai ser mais complicado, e pra explicar pra família que não foi a gente que fez nada, vai ser mais difícil ainda. E uma parte dessa história que as pessoas acho que nunca escutaram do meu lado, né? Cara, foi uma preocupação muito grande, porque telefone toca e a gente foi tudo muito novo. Eu acho que foi novo para todo mundo, mas os ânimos ficaram muito à flor da pele e a preocupação era, se joga ou não se joga? Eis a questão. Cara, trabalhar com o dinheiro dos outros não é fácil, né? Então a nossa grande preocupação era justamente o patrimônio dos nossos clientes. E por mais que as carteiras estivessem ajustadas, os clientes ficavam muito preocupados, ligavam pra gente, questionavam o tempo todo. Você lembra que eu fiz uma coisa que eu nem deveria, que eu fiz uma mensagem, assinei enquanto especialista, mandei pros meus clientes e eles saíram replicando, e aí o mercado todo lá da nossa cidade recebeu essa mensagem, onde eu dizia, graças a nosso bom Deus, eu acertei a mão, que eu falei que era um movimento especulativo e que em alguns dias o mercado estaria de volta. Ainda bem que eu acertei, né? É o que faz a gente diferente, né? Você assumiu o risco já naquela época, assumiu o risco e acertou. A gente vinha de um estudo de mercado muito grande, isso eu aprendi nesse tempo de Select. Você entendia muito bem de mercado, entende, né, até hoje, muito bem de economia, então estava preparado, já sabia o que tinha que fazer, mesmo que de forma informal, calmou os ânimos, né? Não os teus, porque existia preocupação, mas deu super certo e acalmou o mercado ali dentro de São Luís e a gente conseguiu, graças a Deus, continuar aí o processo. É isso. Não morreu ninguém, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Egu, fala pra gente uma coisa. Tu tinha quanto tempo de Santander? Na época... Quando eu te chamei pra gente trabalhar? Foram 12 anos. 12 anos. Tu lembra da nossa primeira conversa? Lembro. Na nossa primeira conversa, a gente se encontrou na Fribal, um supermercado que tem lá, e você me fez o convite, né? E a gente marcou um café logo depois disso. A gente conversou num café, enfim,
E fui, óbvio, cheio de exigências, né? Porque quando você me provocou, existiu logo o primeiro questionamento foi em relação a eu saber o quanto eu ganhava, porque até então nunca tinha feito esse cálculo, né? Quanto é uma provocação que você faz muito em sala. Cara, quanto você ganha? A gente faz parte aí dos 5%, 10%, né? Mas que tem um poder aquisitivo maior da população brasileira. E até então eu nunca tinha me parado para pensar nisso. E nessa provocação a gente teve umas 2 conversas ali, você me provocando muito, e quando a gente foi conversar, eu lembro que sempre existiu, acho que era um medo disfarçado de Normal. receio, mas, cara, uma coisa muito pé no chão, porque eu sempre fui muito, muito conforme, né, como as pessoas diziam. Então, por ser administrativo, por ter esse perfil mais que não arrisca tanto, eu tinha que sentir a ponta firme para eu poder ir. Por mais de conhecer o negócio, conhecer você, saber que o negócio estava em plena ascensão, ainda dentro das nossas, ali do nosso mundo, né, das nossas devidas proporções. Mas, cara, o medo, ele pairou muito ali naquele momento, confesso. Imagino. Fala pra mim o seguinte, qual foi eu lembro que tu fizeste várias exigências, né? Gustavo começou assim, ó. Isso, acho que a gente conversou em dezembro a primeira vez? Foi. Dezembro. Cara, ó, eu tenho um plano de saúde, eu tenho o dinheiro do ticket, e ó, eu só saio em fevereiro depois que pagar a PL. Só depois que pagar a PL. Eu lembro que ele fez várias exigências e a gente conversou muito. E eu lembro que eu te falei uma frase que eu uso até hoje com algumas pessoas quando eu vou contratar, né? Se der tudo errado, Gustavo, a gente vai aprender muito. Mas se der certo, tu vai viver coisas que tu nunca imaginou viver na tua vida. Tu lembra dessa frase? E o que ela representa pra ti hoje? Lembro. E aquela frase me significou muito, que foi uma das primeiras vezes que eu tomei risco. Eu sempre fui, como eu falei, sempre minha mãe brinca, né? Minha mãe tem um dizer muito forte, que eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo. E pra mim essa frase significou muito em relação acho que foi a primeira vez que eu tomei um risco de fato. Porque eu digo, cara, se der tudo errado, primeiro que ele não é doido. Ele tem a família dele pra coisar, então eu já fico tranquilo em relação a isso. Mas, cara, se der tudo errado, eu vou aprender muita coisa. E quando a gente assume risco, a gente tem que entender que existem, óbvio, os dois lados. E geralmente a gente se pega muito no lado ruim. E se der errado? Mas quando você fez a provocação do e se der certo, abre um mundo, né? Parece que o nosso olho, a gente começa a enxergar outras possibilidades. Que até então a aversão a risco e o medo deixa a gente com essa visão mais turva. Então, quando você falou que, cara, e se der certo? Eu digo, cara, se der certo. Porra, se der certo. Mas se der certo, a gente vai... Eu não sei nem onde é que a gente vai chegar, mas a gente vai chegar num lugar melhor do que se der errado. Então, vambora. Se vai dar certo, se não vai, a gente vai saber. Mas quando a gente perde esse medo e assume o risco, óbvio que calculado dentro das suas limitações, e às vezes até nem tão calculado, a gente tende, a máxima do investimento, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E para a carreira também vale dessa forma. Gu, qual para ti, tirando a parte financeira, né? Que eu vou a pergunta que eu vou fazer agora, eu quero só excluir a parte financeira, eu quero falar das coisas. Quais foram os maiores benefícios, né? Tirando a parte financeira, qual foi o maior benefício que você percebe hoje quando você vê que você assumiu o risco e tomou a decisão de a gente seguir junto no negócio, na coisa do tipo? Qual foi o maior benefício que você vê, a maior lição? O que você tem de melhor? Agora tira a parte financeira. Não tem como eu te falar uma coisa. Eu acho que foi um conjunto de coisas, mas eu posso citar 2 ou 3 que foram muito importantes para mim. Primeiro, começar a tomar risco. E entender que processo existe, mas que a gente pode fazer as coisas de uma forma correta, mesmo sem processo. Então, quando eu cheguei na empresa, não sei se tu lembra, a gente conversando, eu digo, cara, Marcos, a gente tem que organizar isso, tem que saber isso. Aí ele virou pra mim, cara, a gente tem que vender. Se a gente não vender, a gente não bota comida na nossa mesa. Eu digo, cara, realmente, porque se não vender, como é que esse cara vai me pagar? Não paga. Eu digo, vamos vender, meu irmão, vamos embora. Mas, e o pé no processo me deixava muito inquieto, muitas vezes. E aí a gente vai para a segunda lição. Eu aprendi muito a confiar. A confiar nos instintos, a confiar no teu instinto e entender que, cara, as coisas existem também sem processo. Óbvio que uma hora a gente tem que organizar a casa, mas esse foram 2 aprendizados que foram muito importantes. Medo, deixar o medo e assumir o risco e entender que, cara, a confiança ela paira muito.
E hoje tu leva esses aprendizados para outras esferas da tua vida? Muito, muito, muito. A gente, acho que no meio do ano, mais ou menos, a gente teve a oportunidade, né, de tirar aí um fim de semana depois de vários outros que a gente Trabalhou, deu aula? trabalhou, deu aula e não parou e não via família, enfim. A gente foi pro Rio, a gente teve a oportunidade de pular acho que é parapente, né? Paraquedas. Parapente. Né? E, cara, acho que a primeira vez, eu nunca comentei isso contigo, tô falando assim, cara, vamos pular de parapente, isso de manhã. Aí eu falei assim, bora. Aquelas coisas bem do nada, né? Bem bora, eu digo, bora. Aí minha esposa me olhou assim, bora? Eu assim, tu vai? Eu digo, eu vou. Bora. Agora, que horas que é? Não, a gente foi, eu lembro que a gente foi no Cristo, se eu não me engano, e voltou. Não, vamos, é agora. Eu digo, bora. Aí eu digo, bora. Aí eu digo, bora? Será assim, bora mesmo? E as coisas foram acontecendo e eu lembro que eu sempre tive muito medo de altura. Às vezes até chegar perto assim de um lugar muito alto, olhar para baixo, eu me dava aquele de eita, já dava um pezinho para trás para não. E quando a gente pula de parapente, para quem nunca teve essa experiência, você vai na plataforma, né? Para você primeiro ficar sentadinho para se equipar. Depois que você se equipa, a gente tem que ir caminhando, andando até a ponta da plataforma, onde você não vê nada na ponta. Então é meio que uma queda livre, né? E aquela caminhada, para mim, foi de uma confiança tão grande que só foi. Perdi aquela sensação do e se der errado. Cara, o cara tá aqui do meu lado, eu tô com equipamento, tá tudo bem, vambora. E a partir daí, esse meu medo de altura, ele cessou. E a minha esposa já estava grávida, e há um tempo atrás a gente teve também a possibilidade de pular de paraquedas. Que já é uma queda um pouco diferente, a gente fica em queda livre, e logo depois a gente conversando, e eu entendi uma coisa, que, cara, eu escutava muito de algumas pessoas, pô, mas tu tem filho, vai pular, quando a gente tem filho, a gente começa a parar um pouco mais, a pensar um pouco mais. Aí eu brincando até com o Raul, falei, cara, Raul, eu pulei por ele também, para que quando ele olha uma foto ou um vídeo, ele não vai ter medo. Pô, se meu pai pulou, eu vou pular também. E eu já tiro essa crença que eu tinha, então já é um medo que eu tiro dele. E quando você perguntou, Marcos, até voltando um pouco no assunto, sobre aprendizado, além dessa questão do medo, a gente anda em ambientes diferentes, a gente tem experiências diferentes. Para quem me conhece aí, sabe que eu sempre fui muito, muito seguro. Seguro lá na minha cidade quer dizer muito canhenga, né? Mão de vaca, mão fechada, que não gasta. Tipo, que não gosta de gastar muito. Com todo carinho, viu, administrativos? E, cara, essas experiências me levaram a pensar diferente. Mudar a tua relação com o dinheiro? Mudar minha relação com o dinheiro, a entender que hoje as coisas, sim, a gente precisa, sim, óbvio, economizar e fazer tudo com o pé no chão, mas gastar também é bom. E gastar em prol de coisas boas, de experiências novas que vão fazer a gente evoluir ainda mais. Desfrutar, né? A gente merece. Perfeito. Legal. Gu, eu ia entrar nessa esfera, né? Justamente nessa questão da tua relação com o dinheiro, mas você já se adiantou, já falou. Mas me fala mais uma coisa. No ano passado, em 2023, eu lembro que a gente já conversava, eu, você e Raul, a gente sempre conversou muito nas nossas viagens, sempre nós três, né? A gente conversava muito. Você sempre falou da intenção de ser pai, né? E no ano passado Deus te honrou e esse ano sua mulher ficou grávida, esse ano o João nasceu. O que muda pro pai do que o João teria há 2 anos atrás e o que muda para quando o João chegou, o pai que recebeu ele aqui? Cara, eu acho que até essa mudança, essa transição de carreira, ela me preparou para esse momento. Hoje eu tenho a possibilidade de mostrar para o meu filho um pai diferente, que tem uma relação diferente com o dinheiro, que tende a arriscar um pouco mais, que tende a ter coragem um pouco mais, que tem medo, sim, mas que enfrenta os medos. Então hoje eu posso proporcionar isso para o meu filho. Eu sempre brinco muito que as pessoas me disseram que filho era um impeditivo, né, para muita coisa. E eu tenho um tio que filhos para ele tem 3 filhos. E nunca foi um impeditivo. Eu ficava olhando de cara, pô, tio, mas o senhor tem filho e não, cara, eles vão comigo e se não for também a gente segura um pouco fora. E é em prol sempre de alguma coisa e por eles. E quando eu entrei na empresa, me falava muito, cara, olhar Matheus dormindo é a melhor sensação do mundo hoje. E eu não tinha isso. Eu não tinha filho, então não podia te dizer que eu já tinha sentido algo parecido.
E quando eu vim pra cá, da primeira vez, depois que João nasceu, foi muito... ainda tava tudo muito novo, então eu tava me acostumando também a ser pai. Porque, como você fala, a gente conversa muito, a mãe já conhece, já vive aqueles 9 meses, já tá ali bem mais próximo. A criança já conhece a mãe já conhece a criança. E o pai não, o pai tá ali só acompanhando, ajustando ali os processos, segurando na mão quando precisa. E, cara, da segunda vez que eu tive que viajar e deixá-lo, a minha esposa, a Tayla, me mandou uma foto, ele dormindo. Eu digo, cara, é pra isso. É pra ver ele dormindo num ambiente legal, na caminha, no bercinho dele hoje, podendo proporcionar coisas que eu, não é que eu, nem que eu não tive, e que é uma sensação de alívio, de, pô, tá valendo a pena. O dinheiro importa muito, mas essa sensação, assim, de você entender e saber que tá tudo bem, Proporcionar move um o conforto mundo. pro seu filho, E né? move o mundo, cara, e faz com que a gente queira mais e mais e continue evoluindo sempre. Você tocou num assunto muito legal. Eu também ouvi isso na minha carreira, né? Tipo, eu lembro quando a primeira transição que eu fui fazer de uma instituição para outra, eu ouvi de uma pessoa muito querida, inclusive, ela não me falou isso por mal, é porque ela realmente acredita nisso, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Ela falou assim: como é que você vai ser agora? Teu filho acabou de nascer. E eu lembro que a minha resposta foi instintiva, eu nem tinha pensado nisso. Eu virei e disse assim: eu tô saindo porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para ele, eu preciso ganhar mais, né? Eu preciso arriscar mais. E eu vejo hoje, conversando muito com muitas pessoas próximas, às vezes até com alguns alunos, que o filho, às vezes, se torna uma âncora, né? Eu não posso arriscar por causa do meu filho, eu não posso fazer uma transição por causa do meu filho. E eu me pergunto se isso é verdade. Até onde isso não é um medo disfarçado. Muitas vezes a gente dá desculpa, é sempre mais fácil, né? Responsabilizar o terceiro. Não, eu não posso por causa do meu filho. E eu não tô dizendo que isso é errado, mas comigo foi totalmente diferente. Eu arrisco por causa do meu filho. Eu mudei de instituição por causa do meu filho. Eu fui fazer novas coisas, eu fui buscar crescer por causa do meu filho. E eu não sei se tu vai lembrar, Gô, mas na nossa conversa de entrevista, tu disse assim: Marcos, e se um dia as certificações acabarem? O que você vai fazer? Lembra que eu falei? A gente se reinventa. Eu me reinvento. Fica tranquilo, Cara, a gente se reinventa. A gente vai se reinventar, a gente vai dar um jeito. Porque é por ele também. Então, eu só me preocupo quando as pessoas normalmente falam: eu não posso arriscar por causa do meu filho, eu não posso tentar por causa do meu filho. Disso ser um medo disfarçado. Disso ser uma falta de confiança disfarçada. Porque, cara, eu vou fazer o que for pelo meu filho. O que for preciso, eu vou fazer. E se não der certificação, a gente vai inventar um outro negócio. E se esse outro negócio não der, a gente vai para uma outra coisa. Mas eu vou fazer o que for para manter o meu filho, para ser provedor do meu filho. E é legal isso que você falou, que você vive do João, porque os filhos mudam a nossa cabeça, né? Dá pra gente uma responsabilidade nova. Óbvio, alguns vão fazer dos filhos âncora. Cara, eu fiz do meu e fico muito feliz em ouvir isso de você, e que eu já tinha percebido. A gente faz dos nossos vela, motor. O filho da gente é pra fazer a gente motor, acelerar, crescer, ir pra cima e não recuar. Eu não sei se tu lembra, né? Que fique claro que, gente, tudo que a gente tá conversando aqui não foi nada combinado. Até como ele falou no começo, eu não gosto de preparar nada. Tu lembra que uma vez, e a gente nunca conversou sobre isso, estávamos nós três, e Raul virou e disse assim, num café da manhã, lá no apartamento: Marcão, Marcos, o preço que tu paga é maior que o preço que a gente paga. E aí tu virou e falou assim: ó, não, cara, o preço que a gente paga é igual, Raul. Todo mundo paga o mesmo preço, só que tu não era pai naquela época. E eu lembro que depois Raul veio falar comigo, eu falei: Raul, não diz nada, um dia ele vai ser pai. E quando ele for pai, a gente pergunta de novo pra ele. Então, cara, eu nunca conversei isso contigo pessoalmente, mas tô aproveitando essa oportunidade pra que todo mundo vai ouvir. E se também se sentir desconfortável e não quiser responder, tá tudo certo. Tu ainda pensa do mesmo jeito? Eu sempre entendi que preço, ele é pago de qualquer forma. E na minha cabeça sempre, por exemplo, eu não tinha a sensação de ter um filho. Então eu não posso dizer que é maior ou menor, sendo que eu nunca tinha vivido aquilo. Então eu costumo não ter esse pré-julgamento, né? E eu sempre falei isso para Raul, a gente sempre conversou muito sobre isso. Mas hoje eu entendo que o preço, ele é sim maior. Porque não é mais uma responsabilidade só minha. Não é uma coisa só eu e Tayla, por exemplo. Cara, a gente se vira, a gente é adulto, a gente dá um jeito. A gente tem um serzinho ali que depende. E que depende não só financeiramente, emocionalmente, que depende para crescer, né? Para ser uma referência, para galgar novas coisas, para entender que, de fato, ele é importante. Então, o preço ele é muito grande. E depois, quando eu tive João, eu vi muito para minha família. Eu vim de uma família que os meus pais, a gente passava o tempo inteiro
meu pai trabalhando o dia todo, a minha mãe trabalhava na mesma escola que eu estudava, mas mesmo assim a gente saía 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para ir para a escola. Eu vinha e eles chegavam 6, 6 e meia da tarde. E o preço deles era me dar uma vida boa, uma vida melhor, que é hoje o preço que eu pago por João. Pô, e a distância, às vezes, muitas das vezes, até no mesmo lugar, né? Às vezes quando a gente está dentro de casa ou em viagem, enfim, ela às vezes pode trazer a gente para baixo, né? Pode servir como âncora, mas também pode servir como motor. E hoje o meu preço é diferente, concordo, tá? Eu mudei minha visão, até porque como eu tô te falando, o peso é muito diferente. Mas além do preço ser diferente, eu acho que ela é diferente justamente por isso, porque tem muito preço que faz com que a gente tenha um pouco mais o pé no chão. Seja um pouco mais tranquilo, seja um pouco... não posso ir, não vou arriscar tanto. Mas o João, pra mim, hoje ele representa um preço de, cara, vai lá, vai dar certo. Tu tem que mostrar, é por ele. Teu motor. Hoje é o meu motor, tem que ser por ele. Por Tatá, que tá em casa, que tá cuidando dele esse tempo de licença. É por eles. Então muda-se o preço, sim, é diferente, tem uma outra medida. Mas eu acho que cada um paga o seu preço. Todo mundo tem o seu preço a ser pago. Uns mais, outros menos, mas é tudo dentro da sua cabeça. Mas são pesos diferentes. Não tem, assim, não tem nem o que dizer, porque, como eu te falei, depende. Quando tem essa dependência de moral, essa dependência de... Física, psicológica, financeira, todos os aspectos, né? E se você quer transformar o seu filho, ou enfim, em uma pessoa boa, ele tem que entender que isso é do jogo, cara. Perfeito. O que vai acontecer? Você sabe que a maioria das pessoas pensa totalmente oposto, né? Sim. E principalmente como a gente vive na sociedade brasileira, na nossa sociedade, né? Um tanto quanto ainda machista, a gente sabe disso, tá começando a sofrer as primeiras transformações agora, mas a gente ainda vai levar um certo tempo para ajustar muita coisa. E a gente viu muitos homens, né, cometendo aí algumas decisões equivocadas. E você sabe que as pessoas confundem, por exemplo, eu, você, que somos pais, trabalhamos viajando, com as pessoas que estão longe da família ou as pessoas que geram abandono. É muito comum das pessoas, né, confundirem isso. Elas não entendem que... Porque o abandono, ele só dói de um lado. O abandono, ele só dói de um lado. E quando a gente tá trabalhando, tá viajando, tá se esforçando para dar uma qualidade de vida melhor pros nossos filhos, dói dos dois lados, né? Dói dos dois lados. Eu lembro que João ainda é pequeno, mas quando ele crescer, eu não sei se a gente ainda vai estar nesse fluxo tão grande de viagem, mas eu sei que se preciso, estaremos, né? Eu troquei de carro e eu fui mostrar o carro para Matheus. E a gente deu uma volta no quarteirão da minha casa. E eu ali andando o carro, subiu no banco, do banco da frente, de trás, foi lá na mala, voltou e tudo. E aí eu falei, gostou, Matheus? Ele falou, gostei, pai. Eu falei, tu entende que pra gente conquistar algumas coisas, papai às vezes precisa ficar um pouco fora de casa? E eu não tô dizendo que eu quero que você concorde comigo. Matheus tem 10 anos, tá? Quando eu tive essa conversa com ele, ele tinha 9. Eu falei, eu não quero que você concorde comigo, eu só quero que você me entenda. E por que eu falei que eu não queria que ele concordasse? Primeiro porque eu tenho um propósito. E, por exemplo, o meu propósito hoje não me faz ter sentimento de culpa. Eu já tive. Cara, eu viajo muito, fico longe da minha família. Mas hoje eu entendo muito bem meu propósito, né? E eu comunico esse meu propósito pra ele. Obviamente que isso não reduz o sofrimento. Não quer dizer que por compreender o propósito eles vão parar de sofrer. Não é isso. Mas é comunicado. Então hoje eu não carrego comigo um sentimento de culpa porque na minha cabeça eu tenho um propósito e eu vou cumprir meu propósito, né? Quem conhece um pouco da minha história deve saber um pouco mais do que eu tô falando. Mas senão em outro momento vocês vão conhecer mais sobre isso também. Mas as pessoas não entendem. Então que fique claro que a gente que viaja viajando não é um abandono. O abandono só um lado sofre. Aqui os dois lados sofrem. E eu lembro que eu falei pro Matheus assim, ó. Aí eu parei o carro, porque ele começou a chorar copiosamente. Eu parei o carro também, que eu comecei a chorar também do lado aqui. A gente se abraçou e eu disse assim, eu não quero que você concorde comigo. Ele tem 9 anos, isso. Eu quero só que você me entenda. Você me entende? Aí ele falou, não entendo, pai. Eu entendo. E, cara, aquele dia foi muito bom. A gente criou uma conexão, a gente comunicou ali o quanto é dolorido. E eu falei pra ele, às vezes papai também chora no quarto de casa. Né? Quando eu tô lá em São Paulo, no apartamento, papai tá sozinho, papai também chora. Então, dói pra todo mundo, né? Só que a gente escolheu pagar o preço. E tá tudo certo. E isso que você falou é muito legal. Essa forja. Então, hoje eu uso muito isso com o Matheus. Matheus, você é o homenzinho da casa. Você protege a mamãe, você cuida de tudo. Ah, mas a mãe não precisa. Não tô falando sobre isso. A mãe não precisa.
Não é sobre ela, é sobre ele. Sobre ele ser um homem, sobre ele um dia ser provedor, sobre um dia ele cuidar da família dele. Então, quando eu ensino isso pra Mateus, não é porque a mãe dele precisa, é sociedade machista. Não é isso. Não é sobre ela não precisa. É sobre ele. Pra que ele aprenda desde já que eu quero que ele seja o provedor da casa dele. Cara, eu dou um exemplo que é meio grosseiro, mas é verdadeiro. Meu irmão, se entrar um ladrão, um bandido na minha casa, eu tenho que ser o primeiro a morrer pra proteger minha família. E é isso. E eu quero que meu filho também... A família do meu filho também vai ter um pai assim. Também vai ter um homem assim dentro de casa. É pra isso que a gente tá que eu tô forjando ele. E eu conto muito com a ajuda de Deus pra isso, né? Mas é muito legal isso que você falou, cara. E essa questão de exemplo, ela é muito forte, né? Porque, por exemplo, eu nunca tive essa conversa com os meus pais de comunicação, mas eu sabia que era por isso, que esse era o motivo não da ausência. Da ausência também, sim, acho que por sim dizer. Não do mas abandono. quando a gente fala ausência, não né? Abandono, as pessoas pensam muito em no abandono. Ausência Não, de abandono. cara, foi lá pra passar o dia trabalhando, pra ganhar o pão de cada dia, como acho que a vida de todo ser humano, brasileiros, qualquer lugar do mundo, a pessoa vai ter que sair de manhã pra trabalhar, vai ter que voltar à noite. Às vezes passa 2 dias, passa 24 horas, passa 48 horas, mais 1 hora volta. E tem tempo de qualidade. Então, eu vivi isso durante toda a minha vida, porque eu tive isso, esse exemplo dentro de casa. Pô, se trabalhava muito, mas também se tinha momentos de lazer e volta para aquela questão do tempo de qualidade, né? Então, quando a gente tá por inteiro, por mais que a nossa cabeça muitas das vezes fica pensando em negócio e às vezes a gente se liga e às vezes a gente se conversa, mas, cara, o abandono, como você falou, ele é diferente da ausência. Então, quando você tá ali, tá junto, tá de corpo e alma presente. E a rotina, ela existe. Então, para quem tá crescendo, né? A gente tá nesse momento de ascensão, de buscar novos voos, de buscar novos lugares, a gente vai ter que viajar. A gente vai ter que estar presente, vai ter que estar focado nisso. Mas quando a gente tá em casa, a gente tá em casa. Eu acho que isso é muito importante. Até para manutenção, né, da família. Então, como você falou, essa conversa, essa conexão tua com o Mateus, ela é importante porque, para mim, hoje, ver a história desse jeito, ver a minha rotina de uma forma diferente, também foi muito pelo que eu trago de casa, pelo que meu pai me ensinou, pelo que minha mãe me ensinou, e isso a gente consegue passar para nossos filhos vão passar para os filhos dele, a gente consegue trazer aí e formar pessoas melhores, né? Por que não deixar um legado? Tu lembras, eu vou já conversar com o Raul, né, e depois eu volto aqui, mas eu quero te fazer duas perguntas, um comentário e uma pergunta. Primeiro, tu lembra uma conversa que a gente teve no terraço lá do apartamento, a gente estava ali no terraço, e eu acho que Mariana tinha voltado pra casa, né, nesse dia, e aí ela mandou uma mensagem, eu tinha deixado ela lá embaixo pra pegar o Uber, pra ir pro aeroporto. E aí, quando eu voltei, ela meio que tinha chorado pela primeira vez, assim, normalmente ela sempre tenta não chorar na minha frente, ela tinha chorado. Tu lembra que eu subi, a gente tomando café e eu fiquei olhando pro nada? E tu lembra desse dia? Tu lembra que eu te falei nesse dia? Cara, eu não lembro o que você me falou, mas eu lembro que você ficou muito emocionado, porque a gente brinca muito, né? Que viagem, ela é boa os 3 primeiros dias. Porra, a gente tá aqui, vamos pra um lugar novo, um restaurante novo. Mas eu me lembro também que você falou aqui, você olhou pra mim, olhou pra Raul e disse, cara, tem que dar certo. Mas foi isso que eu falei. Foi. Eu falei, cara, tem que dar certo. Não tá doendo mais só em mim. Não, isso aí em mim. Perfeito. Essa porra vai dar certo. Dar certo. Vou fazer essa porra dar certo de qualquer jeito. Né? E quando a gente escuta isso, tipo assim, até então eu não tinha filho, eu tinha minha esposa, né? Que a gente também faz por ela. Mas, cara, quando a gente vê outras pessoas, a gente também tem essa força. Pô, eu particularmente sou assim, cara, se ele tá dizendo que vai dar certo, vai dar certo. E se um dia ele quiser desistir, ou dar pra trás, ou fraquejar, porque é da natureza humana, a gente tem hora que cansa, é normal, acho que em toda a caminhada tem uma hora que a gente cansa, eu vou ser o cara que vai estar lá, e que vai dizer assim, cara, vambora. Lembra daquele Sem dia, recuar, lembra daquilo... Né? Daquilo que aconteceu, lembra de como foi, lembra do que a gente passou, bicho, não foi pra recuar aqui não, vambora trabalhar, vambora fazer, vamos fazer e isso que aconteceu com você, acho que aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo, aconteceu contigo, aconteceu com o Raul, chega uma hora que a saudade bate pra todo mundo, mas que o propósito é muito maior, e foi uma das coisas também que eu encontrei, foi o meu propósito. Pô, meu propósito pode ser não falar para várias pessoas, porque eu tô desenvolvendo esse dom de falar, né? Mas, cara, hoje eu faço parte de um negócio que eu posso ajudar as pessoas. Então, eu entrei no banco por isso.
para poder ajudar as pessoas de uma outra forma. Então, eu tentava ajudar as pessoas que estavam no meu time, na minha equipe, eu tentava ajudar os meus clientes, eu tentava sempre estar perto, sempre ter esse olhar mais humano. E quando a gente vai para o nosso negócio, a gente está mudando meio que todo um cenário, né? E eu lembro quando a gente estava definindo a visão da empresa, a gente conversando, todo mundo definindo visão, de cara, vocês já pararam para pensar que a gente pode mudar todo um sistema educacional, que a gente pode deixar um legado não só para a gente pode mudar o país como um todo, a gente pode ter a oportunidade de deixar isso para os nossos bisnetos e para pessoas que a gente nem sabe que a gente vai... E não nos conhecerão. Que nem conhece a gente, mas, cara, vão saber que foram aqueles... aquele rapaz que não sabia de processo, aquele magrinho que era estressado e que era agoniado, e o rapaz que era o galanteador, né, que falava muito, que fizeram... que mudaram isso, quebraram todo esse paradigma, porque grandes negócios, grandes mudanças, elas começam dessa forma. Cara, outro dia eu ouvi do diretor de um grande banco, que ele falou sobre legado, né? Ele falou, Malu, você nem sabe, mas você tá deixando um legado. Hoje, no aniversário, uma aniversariante, né, foi falar e ela falou sobre honra. E ela falou que o que ela estava falando sobre honra, ela tinha aprendido com você e estava passando aquilo pro filho dela. Ou seja, a nossa mensagem está indo para uma geração que não nos conhece, mas que vai receber a nossa mensagem. E que isso é a grande sacada do legado. Não é o nosso nome, mas a mensagem que a gente deixa, né? Afinal de contas, o nosso combinado é que nós somos mensageiros. Carrega uma mensagem que a gente nem é nossa e a gente nem sabe por que foi escolhido. Mas, Gu, a última pergunta séria, que daqui a pouco eu vou pro Raul e depois a gente volta pra contar as histórias, pra brincar com o pessoal. A galera quer saber das histórias. Se Papai do Céu viesse hoje, diante de tudo que viveu, no momento que você tá, e dissesse assim, ó, Gu, tá na hora. O que você diria pra ele? Vambora. Hoje eu nunca tive medo da morte, eu perdi várias pessoas, assim, que foram muito importantes na minha vida muito cedo, mas hoje, eu acho que eu já conquistei muita coisa. Pô, é onde eu quero chegar? Não. Mas se ele vier e disser, cara, é a hora, é agora, eu digo... Tu acha que hoje tu tá vivendo o momento não tenho mais o que fazer, né? Vambora. Eu já vivi, assim, eu acho que até mais do que eu pedi. Pô, tenho uma família boa, primeiro, eu nasci dentro de um lar excelente. Encontrei uma mulher que, pô, a mulher da minha vida. Com ela eu consegui ter um filho que hoje é a minha maior motivação, né? Junto com a minha família. Bem material. Cara, hoje eu tenho um lugar para morar, hoje eu tenho um carro, hoje eu já consegui viajar para outros lugares. Tem outros sonhos, óbvio, que todo mundo tem. A gente tem grandes prospecções. Cara... Conheci presidentes de banco, estive em mesas diferentes, tenho como mentor pessoas que eu nunca pensei na vida em ter, nunca pensei na vida em estar perto e não sabia nem que existia pessoas tão boas quanto as pessoas que eu estou conhecendo hoje. Sento em mesas que eu nunca pensei que um dia poderia sentar. Então, pô, já conquistei 100% do que eu quero? Não. Mas se for a hora... Você acha que hoje tu tá no momento mais feliz diante de... Quantos anos você tem, Gu? 30, eu não sei. 33. Tá acabado. Não pode. Eu sempre pergunto pro Bessa, né, que tem a mesma idade, mas como o Bessa não tá aqui, Bessa tem a mesma idade, tu tá acabado, meu amigo. Mas tudo bem, a gente te ama do mesmo jeito. Então, tu diria que hoje tu viveu o momento mais feliz dos teus 36 anos? Hoje eu vivo um dos momentos mais felizes da minha vida. As pessoas linkam felicidade com trabalho, com dinheiro. Com estar numa praia... com um pezinho na areia, cara, totalmente diferente da minha realidade, mas hoje eu sou muito feliz, muito feliz. Muito feliz pelo que eu conquistei, muito feliz pelo que eu posso proporcionar para minha família, e isso dá uma segurança pra gente muito grande. Você vê o seu filho bem, vê os seus pais bem, a gente consegue, graças a Deus, ter uma estabilidade, não só financeira, eu acho que vai muito além do dinheiro, e isso, pô, deixa a gente tranquilo pra... Sei que quero muito acompanhar o crescimento do João, ficar velhinho do lado da minha esposa, acompanhar os meus pais, que também um dia se vão, mas, cara, se for a minha hora, eu vou tranquilo, que eu acho que eu já deixei pelo pouco que eu fiz, eu consegui deixar um legado muito legal para as pessoas que vão me suceder e que de certa forma posso ter tocado ou mudado a vida de poucas pessoas, ou de muitas pessoas. Legal.
Então, é um pedido para Papai do Céu esse? Não, ainda não. Ah, tá bom, só para saber, né? Não, é tudo pra... Meu amor, é tudo pra você. Gente, Raul, quem já esteve em sala conosco sabe que Raul é um eterno apaixonado, Raul é um romântico, né? Estamos todos, eu, Gustavo, todo mundo do time, da equipe, os nossos alunos, e eu peço também para você, nessa oração, né? Pedindo para Papai do Céu abençoar a vida amorosa do Raul. Vai dar certo, meu amigo Mora, vai dar certo. A banda do casamento, ressaltando que eu pago, tá? Uma banda que tem A lá banda em São do Luís Gustavo muito boa. se já tiver disse alguém que eu para pago. casar, ele já aparece, ele já paga a banda do É casamento. uma banda famosa, né? Uma banda famosa, né? É, Qualquer banda claro, não. não te preocupa. Raulzito, cara, E aí, primeiro, pô, te apresenta aí, conta como é que a gente se conheceu, né? Você que não veio de banco, diferente do Gu, que eu conheci no banco. Sim. Conta pra galera aí como é que a gente se conheceu, cara. Cara, foi muito interessante, né? Eu sou o Raul galanteador foi ótimo, viu, Gustavo? A gente tem que mentir às vezes, né, Ficar cara? ouvindo aqui essa história de duas pessoas que têm família casada, com filho, pô, solteiro não tem um dia de paz. Mas eu passaria várias horas porque vocês me ensinam muito com isso, né? Mas, cara, foi interessante. Eu venho da área, né, pública privada. Eu trabalhava com comunicação, tinha uma agência de comunicação, né? E eu sei que eu fui indicado pelo Bessa, né? O Bessa Ou foi não, meu... né? Uma indicação assim meio... Eu acho que Bessa tava zangado. Tava com A raiva melhor da gente, indicação que vocês já tiveram na vida, tá? E aí, Bessa, a gente estudava, fazia pós juntos, e um dia a Bessa disse assim, pô, tem um amigo meu, que vocês, além de cliente, né, vocês eram amigos também, tá precisando de uma página, tu trabalha com isso, vamos lá conversar com ele. E essa operacional ainda era eu que fazia dentro da agência, né? Aí a gente foi, eu lembro que a gente marcou uma reunião na tua casa, tu de bermudinho. Eu olhava assim pra Marcos, olhava pra Gustavo, o que esses malucos estão fazendo? Gustavo com aquela bermudinha linda dele. Ou aquelas pernas grossas pra fora. Aquela camisa daquele time. Deus é mais. Não fala o time, pelo amor de Deus. Fala não. E aí a gente conversou sobre o projeto da página, a gente conversou, aí tu pediu para marcar mais uma reunião e a gente alinhou mais alguma coisinha, a gente começou a construção, né? E eu sei que estava próximo de uma turma de Fortaleza, só me recordo quantas pessoas eram na turma. Foi a nossa segunda maior turma lá, né? Foi. Não, foi a nossa primeira maior turma. Foi. Aí depois ela foi maior. Ah, então foram 186 pessoas. 186 pessoas. Eu tava próximo dessa turma, só que, cara, era certificação que a gente falava, certificação bancária. E eu dizia assim, pô, eu sou de humanas, que loucura que eu tô fazendo aqui. E eu comecei a dar pitaco, né, no que vocês faziam. Aí eu sei que nesse momento é interessante falar disso também, né? É um momento que eu achava que eu tinha galgado, como meu amigo Gustavo fala, o lugar que eu sempre quis. Aquela posição de dono de uma empresa, ter um CNPJ ali já fazia 5 anos, já acho que já indo para o 6º ano. Tinha uma agência ali naquele bairro, no Renascença, lá em São Luís, né? Tinha um braço lá em Rosário, que é a cidade de onde eu venho. E eu achava que, cara... Chegando ali era o meu ponto, era meu lugar, era o auge, era o cara, conquistei o que eu queria. Só que no momento que eu conheci vocês, foi o momento que eu comecei a duvidar de tudo isso. Eu dizia assim, cara, não tá mais legal, eu não tô encontrando uma felicidade no que eu tô fazendo. A gente às vezes sonha tanto com aquele objetivo e quando chega lá, de verdade, foi um aprendizado. E eu até brinco, né, que conhecer vocês foi uma resposta até de Deus, né? Então, porque naquele momento a gente só se conheceu, começou a conversar. E do nada vocês me convidaram para ir em Fortaleza. E aí eu disse, pô, velho, eu vou para Fortaleza assistir uma aula de certificação, número, banco, e eu nunca fui. Para mim foi chato pra caramba, né? E eu disse assim, não, beleza, vou lá. E aí eu lembro que no primeiro dia a gente foi. Primeiro final de semana, na época a turma tinha 2 finais de semana, né? Eram 2 finais de semana seguidos. 2 finais de semana seguidos, e a gente chegou lá no hotel, foi organizar as coisas e montou. E aí, Marcos começa a dar aula. E até esse momento eu não sabia nada como era a aula, não sabia como é que era a dinâmica. E deu, sei lá, 20 minutos de aula, eu tava parado, aprendendo tudo. E assim, o que esse goinho tá falando? Putz, é muito bacana ouvir ele falar. A comunicação dele, que loucura, é um assunto que eu achava que eu ia detestar, e ele tá falando daquilo, pô, gostei.
E aí fui, a gente trabalhando naquele meio tempo, o Gustavo não podia me ver parado, Raul, pega aquele negócio ali, Raul, e a gente... Uma pausa aqui, né? As pessoas, todo mundo não, né? Muita gente pede pra trabalhar com a gente, Sim. né? E eu sempre digo, olha, trabalhar pra gente é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Porque, gente, Gustavo, meu irmão, ele joga o nível lá pra cima e ele aperta o juízo das pessoas com chave de fenda, né? Então, ele não deixa, isso que ele falou, não tem ninguém, Gustavo não deixa ninguém parado. Já teve evento que meu filho, na época, Mateuzinho tinha acho que 8 aninhos na época. Gustavo, bota ele pra carregar uma mala que tinha quase o peso dele. Tu lembra a caixa que ele tava levando da tela? E ele vai se arrastando assim. Bora, Mateuzinho, ajudar. E o pobre do Mateuzinho, coitado, fazendo força ali, usando o corpo pra poder arrastar a mala. Então ele não deixa ninguém parado mesmo. Não deixa. Aí tu tinha me chamado como convidado. Gustavo, convidado é porra, tu vai trabalhar. Era um plano, meu amigo. Era um plano. Tu sabe que todo dia acorda um besta e um esperto. Ou seja, fui um trouxa, né? E trabalhei lá em Fortaleza, no Mareira. E aí foi legal porque, ao mesmo tempo, nessa correria, trabalhar foi muito gostoso com todo mundo lá e tal. E a gente trabalhando e tu conversando e passando o assunto e as pessoas do nada, tu entrava em alguns assuntos assim emocionais, de desenvolvimento pessoal. E eu olhei e eu comecei a olhar a gente chorando na sala. Eu disse, que loucura. As pessoas vieram para ter um curso de certificação bancária e elas estão chorando com esse cara falando aí em cima. Peraí, tem alguma coisa errada. Ele não dá curso de certificação, é outra coisa. Tu te lembra dessa conversa? Lá na frente eu te falo sobre isso. E aí eu disse, pô, isso é muito massa, velho, muito massa. E a gente ficou ali o primeiro final de semana, a gente prorrogou a minha permanência lá, porque eu voltaria depois do primeiro final de semana, porque vocês achavam que eu ia ter compromisso, que eu não poderia ficar. E eu disse, não, pô, já desmarquei, vamos continuar aqui. E a gente ficou até o segundo final de semana. E eu sei que durante a semana, aí teve uma coisa que é marcante, essa parte aí foi quando eu descobri qual era o propósito de vocês. E sabe quando tu olha o propósito dos outros e diz assim, porra, eu queria esse propósito pra minha vida, será que é isso mesmo? A gente estava no carro, a gente estava indo para algum lugar, visita, alguma coisa, e eu estava no banco de trás, vocês no banco da frente, e tu recebeu uma ligação. Eu só não vou me recordar o nome da aluna. Amanda. Perfeito. Amanda. Porque tu sabe que eu tenho TDAH também. Obrigado. Mas a Amanda ligou e tu tem um costume até hoje de atender as pessoas chamada de vídeo, né? E conversar olho a olho e parabenizar quando vem essa notícia boa. E ela ligou para comunicar a aprovação dela. E eu acho que eram umas 10 horinhas da manhã, né? Umas 10 horinhas da manhã, eu lembro que a gente estava no carro. Tu parou assim, não, para aqui pra falar com ela rapidinho. Aí, morena, e ela já te ligou chorando pra caramba, assim, o rosto dela todo molhado. E ela, Marcão, cara, eu passei, obrigado, cara, obrigado, eu precisava muito disso na minha vida. Eu tava pra perder meu emprego. Eu tava pra perder meu emprego. E ela, eu disse assim, mas por quê? Porque ela era uma mulher que aparentava ser bem no controle da carreira dela, só que o único problema dela era a falta da certificação. E ela já tinha feito a prova acho que 5 vezes, se eu não me engano. 5 vezes e não tinha passado. E ela era uma boa profissional, uma mulher que se comunicava bem. E aí a frase dela foi assim uma porrada, né? Que vocês começaram aqui falando sobre isso. E ela falou, tô saindo da agência agora e tô indo buscar minha filha, mãe solo. E ela disse, eu tô indo buscar minha filha agora porque ela faz parte disso, ela merece ver que a mãe dela passou. Meu irmão, ali eu só dizia assim, pô, quero ficar nisso aqui pra sempre. Só que até o momento eu tava como convidado, né? E eu como disse, voluntário, né? Voluntário. E eu disse, caraca, velho, o que eles fazem é muito massa. É uma sensação muito boa. O que vocês... Naquela hora que eu olhei, eu disse, não, isso daqui não é certificação. Isso aqui vai muito além. E nós que não somos da área, nós temos um preconceito criado sobre a profissão do bancário, que é um bancário por conta do horário, que a gente acha, quando a gente não está inserido, a gente acha que é uns profissionais que trabalham pouco, que tem um horário ali bem reduzido de jornada de trabalho. E quando eu entrei, caiu tudo por terra, né? Que, pô, essa galera se mata de trabalhar, rala pra caramba. Eles têm metas muito grandes, né? E que é do jogo também, mas, cara, não é aquilo que a sociedade prega. Né? Não generalizando, mas cara, foi incrível. E aí eu lembro que depois disso, resumindo muito, né, a gente começou a conversar e tu colocou uma proposta para eu ficar.
ajudando, não de forma, tu nunca pediu nada, Raul, mas tem que esquecer a tua empresa, ou tu tem que ficar exclusivo. Não te pedi exclusividade, não né? Não pediu. Tu só quis assim, cara, Raul, gostei muito do final de semana. E aí, e rapidão, desculpa te interromper, foi uma proposta, a gente tava bem no começo, foi uma proposta bem baixinha, eu lembro qual foi a proposta. Não, e depois tu lembrou do que eu falei, né? Eu até brinco que na época era uma proposta que eu disse assim, pô, não faz nem tanto sentido, mas eu quero participar disso, né? Porque era no começo, e eu achava, assim, não, isso daqui não tem como dar errado. E tu teve uma coisa que eu te falei que depois tu lembrou, né? Sobre questão de dinheiro, que é do jogo, e tu falou assim, não, Raul, tu me falou até uma coisa assim a mais. Eu lembro, a proposta que eu fiz pro Raul foi assim, Raul, na época a gente, cara, foi 2022, né? Então a gente devia faturar no mês ali, no máximo. Foi 22? Foi 22. 22 foi 23 já? Mas a gente tava no comecinho. Parece que a gente faz 10 março, anos abril. junto. Foi. A gente não faturava naquela época, já faturava mais de 100 mil, já, que a gente faturou 2.800 mil. Foi 600 que tu vinha de 2022. Eu faturei 600 em 2022, em 2023 a gente faturou 2.800 ali mais ou menos. Era 150. E ali, aí eu lembro que eu te ofereci 2.500 reais, ó, vou te dar 2.500 fixo e te pago mais 0,5% ou 1% das vendas do mês. Da venda. Foi isso. Eu acho que variável, não sei se a gente chegou a conversa. Chegou, era pequena. Porque mas a gente começou... eu tava tão empolgado que pra mim tu podia botar 500 reais. Não, mas eu lembro. Eu posso falar mais? A gente tava na Beira-Mar. Beira-Mar, gente, tem uma feirinha lá na Beira-Mar que você escolhe o camarão, o peixe fica na hora, no mercado do peixe. Aí a pessoa pega lá, você pega, te dá na sacolinha um camarão, um peixinho, você leva lá no restaurantezinho, você entrega no restaurante, eles vão fritar pra você, aí você compra a porção adicional de arroz, feijão, macarrão. Adoro falar sobre comida, mal de gordo e tá tudo bem. E eu lembro que a gente tava nesse dia lá, nesse local. E eu lembro bem que você virou aquela comida. É muito boa mesmo, adoro aquilo ali. Eu lembro que você virou e falou assim, ó, cara, não é pelo financeiro, eu aceito, mas daqui a um tempo eu vou ganhar muito mais, né? E eu falei, tudo bem, né? E eu lembro que quando as coisas mudaram, né? E hoje vocês são meus sócios, né? Isso é muito novo pra todo mundo, mas os meus são meus sócios. Hoje o Gustavo e o Raul entraram na sociedade, mereceram, fizeram por merecer, estavam no começo, assumiram o risco, e é isso, é uma forma de honrar eles também. E hoje você é sócio. Mas eu lembro bem que você falou isso pra mim, né, cara? Eu vou, não pelo dinheiro, mas daqui a algum tempo eu vou ganhar muito mais. Foi. Né? Aí tu me lembrou disso, né? E assim, de verdade, né? Demagogia, tu sabe, no momento que eu vi o que tava acontecendo, eu disse assim, cara, sei lá. E eu tenho duas amigas muito próximas que eu compartilho muito. E não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês. E eu lembro que eu tava tomando algumas decisões de retroagir muito na minha carreira, porque eu tava infeliz pra caramba. E eu dizia assim, cara, não faz sentido eu continuar com isso aqui. Se eu não tô acordando bem, eu preciso entender o que eu quero pra minha vida. Isso sempre foi muito difícil pra mim, porque quando a gente vem de uma juventude que a gente quer crescer todo o tempo, a gente vem de baixo, todos nós aqui, a gente vem conquistando tudo, assim, trabalhando muito, eu sempre quis ter tudo na minha vida aos 30 anos, tudo definido. 30 anos eu vou ter tudo, meu propósito, minha empresa, minha casa, tudo. E eu lembro que isso me machucou muito, porque eu descobri que não era aquilo que eu queria naquele momento, né? E eu tinha um grupo com duas amigas que eu considero irmãs, né? A gente sempre trocava muita informação pessoal. E eu lembro que no dia que eu tinha que voltar para alguns problemas pessoais também, eu tive que voltar para conversar com minha família e tal, e eu decidi que eu ia voltar para trás, que eu ia voltar para trás, que eu ia retornar alguns passos e recomeçar. E eu disse, só que naquele momento, acho que é o medo que Gustavo falou aqui, né, cara, eu tava com muito medo. Eu dizia assim, pô, tô com uma empresa de 5 anos, eu quero parar ela agora, não tá legal, mas será que é isso mesmo? Ou devo continuar nisso mesmo não gostando do que eu tô fazendo? E aí eu tenho isso como se fosse um filme na minha cabeça, né? Eu tive uma conversa com minha família, decidi que eu ia fazer isso, e eu sentei na cama, assim, pra esparecer, e peguei o celular e mandei mensagem para essas duas amigas falando sobre isso, cara, decidi. E aí uma até falou, pô, elas duas já moravam em São Luís, nesse dia eu tava em Rosário dizendo que eu ia voltar para Rosário. E elas diziam assim, pô, Rosa, eu vou ficar triste porque a gente tá morando aqui e agora tu vai estar lá distante de novo, né? Nem é tão distante, mas... E aí eu falei, não, mas tá tudo certo. Ela disse, não, mas se tu tá sentindo isso no teu coração, vai para cima, é isso mesmo e tal. E eu juro por Deus, eu fechei o WhatsApp, quando eu fechei, a mensagem de você chegou. E aí, Raul, como é que tá teu final de semana? Dá pra ir com a gente pra Fortaleza? E, cara, aí eu lembro que eu abri de novo o WhatsApp e disse assim, gente, olha isso aqui.
é um cara que eu tô conhecendo, pô, ele tem um puta trabalho, ele tá me convidando para conhecer. Eu nem sei se faz sentido eu trabalhar com ele, mas ele tá me convidando para conhecer. É um cliente. Mandei. Aí eu print pras meninas. E eu disse assim, e eu acho inclusive que isso é uma resposta de Deus. Eu falei isso, foi Gustavo já, por exemplo. Eu tava muito agoniado, assim, eu tava muito preocupado. E aconteceu o que aconteceu. A gente foi aquele final de semana, começaram as nossas histórias. A gente mais que multiplicou em 10 vezes o resultado da empresa, né? Nos últimos anos. E assim, eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Legal. Porque aí vem outros assuntos que a gente vai conversar ainda, que não são só relacionados à vida profissional, né? Legal. E Raul, e tirando agora a questão do dinheiro, né? Mesma pergunta que eu fiz pro Gu, tirando o dinheiro, coloca o dinheiro do lado, qual foi, assim, os benefícios que tu viu nessa tomada de decisão, em estar com a gente, em trabalhar com a gente, em fazer o que a gente faz? O que tu viu de vantajoso, o que tu viu de interessante ou de transformador, que faz sentido hoje pra ti ainda continuar na empresa diante daquilo que ele faz? O que foi mais impactante pra ti? Cara, Marcos, eu acho que como o Gustavo falou, não dá pra colocar tudo aqui na mesa, né? Porque são várias coisas. E quando a gente tira essa parte do dinheiro, que é muito boa, óbvio, ninguém aqui vai dizer que não, mas é até interessante que eu acho que dentro do nosso negócio é a coisa que a gente menos se preocupa, de verdade. É importante pra caramba, mas menos se preocupa. E o que eu tenho de mais importante hoje no que a gente faz todos os dias, é essa sensação de que a gente está transformando as vidas das pessoas. Eu acho que desde aquele dia que eu não consegui identificar naquele momento, mas eu dizia assim, eles não vendem certificações, não vendem curso de certificação, não vendem preparatório, eles fazem outra coisa. E aí a gente começou a ouvir muito isso, e eu lembro do primeiro áudio que eu recebi, cara, assim, até hoje, porque a gente criou, tu sempre deu muita identidade pra gente, então a gente sempre comunicou com os alunos, esteve muito próximo, e eu lembro de vários áudios, mas eu lembro do primeiro, que foi muito importante, assim, eu disse, caraca, a pessoa tá me agradecendo, né, e nem eu sou o professor, mas ela falava de uma forma como se ela tivesse encontrado uma luz no fim do túnel, de um momento que ela estava passando, que se eu já achava que eu tinha passado por algum problema, aquela pessoa estava com um problema muito maior, pela forma que ela falava. Esse foi muito importante, e teve e a gente foi alcançando isso em várias etapas da vida das pessoas, né, vários momentos. E um que me marcou muito foi de uma senhora lá de Belém. Qual é o nome dela, Gustavo? Só riu de novo. Essa mulher, ela mandou um áudio. Ela tava ela, o filho e a nora em sala. Perfeito. Tava os três. Era uma senhora o filho já. dela e a nora dela. Era uma senhora, ela já tinha um pouco, né, meia idade. Já tava ela, o filho dela na sala e a nora dela. E aí eu lembro que a gente foi para Belém, fez a turma, e ela ficou conversando muito comigo lá, pedindo dicas de estudo, e a gente sempre passando aquilo que a gente sempre fala. Ela falando sobre nervosismo. E eu sei que eu tava em São Luís dentro do Uber, aí eu lembro. E ela chegou, detalhe, ela chegou em sala para fazer a CPA 20. Foi. E foi convencida a fazer a CEA. Porque ela não se achava capaz de fazer a CEA. Ela chegou, é exatamente isso, eu lembro, ela comprou no último dia da CPA 20, e ela disse, vocês me convenceram, eu vou. Mas meu filho, ela me chamava de meu filho, eu tô com muito, muito medo. E eu disse, vai para cima, sem recuar. E eu lembro que eu tava no Uber e ela mandou um áudio. E o primeiro momento eu peguei um susto, porque eu não conseguia nem entender o que ela falava de tanto chorar que ela tava. E eu achava que tinha acontecido alguma coisa de ruim. Ela, tipo, soluçando, e ela não conseguia passar a mensagem. E eu, calma, o que aconteceu? E ela, eu passei, eu fui aprovada na CEA, eu consegui, eu sou capaz. Vocês resgataram isso na minha vida. Raul, eu tenho que te agradecer muito, porque tu ficou conversando comigo ali atrás. Eu vou mandar uma mensagem pro Marcão agora. Eu queria conversar contigo primeiro, mas, cara, o Marcão é uma luz na vida das pessoas. Vocês são. O Gustavo, manda um beijão pra ele. O que ele me falou fez muito sentido hoje. Porque o Gustavo consegue trazer mais a experiência do bancário, né? Porque eu não tive isso. E, cara, acho que nesse dia eu contemplei assim, eu olhei pro céu e claro, eu já estava emocionado também sozinho no Uber. O Uber não entendia, porque eu botei alto e ele, meu Deus, o que essa mulher tá chorando? E eu olhei pro céu e agradeci. Eu disse, agora eu entendi.
esse é meu propósito, é aqui que eu deveria estar, esse é meu lugar. E a partir daí, é as histórias que a gente carrega, que a gente traz. Legal, tem outras histórias que a gente vai conversar em outros momentos, porque a galera quer saber muito das tuas histórias também. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, vamos lá. Como a gente começou junto e a gente começou literalmente com uma empresa muito amadora, a gente era muito bom em dar aula e certificação, né? Mas, assim, alguns outros processos a gente foi desenvolvendo. O Raul, quando chega pra fazer um site. A gente nem site tinha. Que ele não entregou, né? Até hoje. Até hoje ele não entregou o site, é verdade. Ele chegou pra fazer um site que nem site a gente tinha. A gente vendia, as pessoas demandavam e eu gerava um link pra cada pessoa. Tu lembra, Gu? Cara, era que loucura, né? Mas é bacana lembrar também de onde a gente veio. E foi outro dia isso. A gente tá falando de 2023. 2023, começo de 23, a gente foi ajustando as coisas. Raul, hoje o que tu faz pra ti tem um sentido? Tu acha que tu tá num momento feliz da tua vida? Profissionalmente, pessoalmente, diante de tudo que tu já viveu nesses quantos anos? Fala pra galera aí. Já 46, né? Calma. Todo mundo tá chutando e vai escrever no comentário agora. Eu tenho certeza que eu tenho 26 anos. Tá certo. Mas a verdade é que eu completei 31 agora, né? E, cara, eu nunca me senti tão pleno. Nunca me senti tão realizado em tudo que a gente faz. É um preço, a gente já falou de preço aqui, e eu sempre falei, e acho que vocês ainda pagam um preço muito diferente do meu, mas é uma sensação de que tu faz sentido estar aqui. E eu lembro que uma vez eu fiquei me questionando muito sobre isso, perguntando para Deus qual o sentido. A gente tem um momento que a gente se questiona sobre a vida, qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido de estar fazendo o que eu faço? Antes de entender, né? E nas respostas, como ele é maravilhoso sempre, eu me sinto um cara muito abençoado em todo momento. Nas respostas ele me trouxe até aqui. Então eu estou muito feliz, eu acho que é só o começo. Às vezes dá vontade de matar, né? Um coleguinha do lado. Não, rapaz. Não pode, pessoal, não vai por esse lado aí não, pelo amor de Deus. Mas no final, cara, e a gente brinca muito, mas o pessoal também não vê também quando a gente tá um querendo esganar o outro, né? O resto da equipe, hoje a equipe já tá bem maior do que nós três quando nós começamos. E o que eu acho legal é que eu vou dormir satisfeito com o que eu faço. Cansado, mas feliz? Cansado, mas feliz. Legal. Com fome de que tem que acordar no outro dia e fazer muito mais. E acordo com uma vontade de correr e entrar no escritório e falar com todo mundo. E aí, como é que tá? Bora fazer, bora acontecer. E quando a gente tá em São Paulo, acorda com uma voz assim, ó. Pô, acorda aí, tá na hora, cara, tá na hora. Inclusive, só para deixar claro, a empresa me deve muito uma questão de salubridade, né, de risco no trabalho, porque por diversas vezes eu tive que dormir no mesmo quarto que Gustavo. Que é um perigo, né? Se contagiar por esse humor dele. E presenciar ele vestido só de cueca na minha frente. Por gentileza, o seu corta essa parte. Então, isso trouxe um risco para minha segurança psicológica, mas hoje é pautada na nossa estrutura, né? Mas, cara, é isso, Marcos. Eu acho que o que a gente faz é uma sensação muito boa de fazer. Assim, traz pra gente uma alegria, uma certeza de que a gente faz sentido estar aqui e a mesma sensação de que a gente tem que fazer muito mais. Tem muito mais gente esperando a gente. Tem muita gente presente. A gente já ouviu isso de várias pessoas, né? A gente já ouviu isso de várias pessoas. E no momento que a gente quis cansar, no momento que a gente quis, algumas pessoas já chegaram e falaram: não, tem muita gente para ouvir vocês ainda. Tem muita gente para te escutar, Marcos. Foi te dado uma missão, né? As pessoas falaram isso pra gente. E isso é massa. Essa missão vai ser cumprida. E só tomando aqui já a rédea aqui do programa, né? Prazer, meu nome é Gustavo novamente, sou apresentador. Mas, cara, você falou de Belém. Belém pra gente foi uma turma muito, acho que disruptiva, né? Não foi uma turma gigantesca. Pô, foi uma turma. Não, tinha ali 60, acho que era 65 pessoas, num espaço bem reduzido que a gente ajustou ali para caber essas 65 pessoas. Eu lembro que a gente passou a semana em Belém e a gente conversou muito sobre propósito, né? A gente conversou muito sobre vida. A gente ficou... Acho que foi um dos momentos, tirando esses momentos que a gente tá aqui em São Paulo, que a gente mais conversou sobre vida. E aí agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Conta pra gente. O que a gente conversou naquela semana e a resposta que a gente teve em turma. Como é que foi isso? Cara, foi maravilhoso. Eu lembro que a gente
quando a gente tá junto viajando, principalmente nós três, ou qualquer um dos times que tá com a gente assim, principalmente se as meninas não tiverem, né? Se tiver só os homens, a gente não tem hora pra almoçar. Se a gente vai almoçar 2, 3, a gente não tem isso. Quando as meninas estão, a gente normalmente respeita os horários. Mas quando é só a gente não respeita o horário. Verdade. E eu lembro que a gente tava na cobertura do hotel, do Radisson. Né? Do Radisson até lá em Belém, a gente tava lá em cima na cobertura, conversando, trabalhando. E aí a gente tava, vamos almoçar. E aí a gente lembra que eu fechei o computador, os meninos fecharam o computador, o Gustavo começou a guardar as coisas na mochilinha. A gente já tava se levantando e Raul fez uma pergunta. Não sei se tu lembra disso. Raul virou e falou assim: ó, e Marcos, só me diz uma coisa. O que a gente faz de verdade? Na tua cabeça, qual é a tua missão de verdade? Aí eu sentei, e como um bom falador que sou, vocês já perceberam que eu falo bastante, eu lembro que isso devia ser, por exemplo, 1h40 da tarde, 13h40. E eu comecei a falar pra eles, né? E comecei a contar algumas histórias, contei um pouco da minha história de vida, de onde eu venho, as frustrações que eu sofri na vida no passado, tudo que eu tinha passado, e que eu entendia que tudo aquilo eu fui forjado pra carregar comigo uma mensagem de esperança pras pessoas. Né? Eu falei, cara, a gente tem uma missão que nem sei por que foi dada pra gente, que eu acho que eu nem mereço, eu não tenho a menor capacidade dessa missão. Mas se for me confiada, vamos fazer. Que é levar uma mensagem de esperança, que é uma mensagem que não é nossa, porque a gente não tem essa autoridade, né? Mas a gente foi escolhido pra fazer. E hoje a gente não leva certificação, a gente leva esperança pras pessoas. Só que isso que eu tô falando pra vocês em alguns segundos, a gente passou horas conversando, mas no final o resumo foi exatamente esse. Cara, nossa missão é levar uma mensagem de esperança que não é nossa, porque a gente não tem essa autoridade. Pra você ter ideia, a gente foi almoçar depois das 16 horas. E eu lembro bem disso porque a gente queria ir pra um restaurantezinho do lado e ele fechava exatamente às 16 horas pro almoço. Então quando a gente chegou ele já tava fechado. Aí eu lembro que a gente foi almoçar em outro lugar, enfim. E quando a gente tava em turma, a gente foi encerrar a turma e eu lembro bem, Ana Tília, ela é gerente do Prime, né? Acho que era o maior Prime que tinha lá em Belém. Eu não lembro qual é o número da agência e tal. Se você lembra, comenta aqui o nome da agência lá. Ana Tília pediu a palavra. E eu lembro... E tem esse vídeo no nosso Instagram. Tem esse vídeo no nosso Instagram. Pode assistir, tá lá esse vídeo. E ela falava assim, ó... ela é muito religiosa. Ela é uma pessoa muito religiosa. Ela nem queria falar, né? Eu lembro que ela... E aí ela levantou... A pessoa pediu, né? Ela pegou o microfone e ela falou... Ela falou algumas coisas e ela virou e disse assim... Marcos, vocês têm uma missão. E a sua missão... E a missão de vocês é levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Que hoje o mundo é muito escasso de esperança. Essa missão foi te dada. Você não foi escolhido, que ela usou, foi outra palavra, como que significa a mesma coisa de escolhido. Você foi escolhido e você escolheu os seus pra cumprir essa missão. Então cumpra a sua missão até o final. Eu sei que ela falava, meu irmão, meu olho encheu de lágrimas, eu fiquei todo arrepiado, né? Mas nós três, né? Se mantendo aqui. Até a pamonha. Mentira. A gente fingindo costume, ele mantendo a postura e tal, mas isso ficou tanto que tá no nosso Instagram, é uma mensagem que mexeu muito com a gente, porque casou exatamente com o que a gente tinha conversado dias antes. E eu, particularmente, e os meninos também, a gente troca muito essa ideia, a gente acredita muito na confirmação de Deus. A gente quer uma coisa, a gente quer tomar uma decisão, se a gente entender que Deus confirmou, pode vir o mundo todo contra. Eu vou fazer. Eu sou muito confortável com isso. Cara, se eu quero fazer uma coisa e eu senti no meu coração uma resposta que Deus confirmou aquilo de alguma forma, pode ser todo mundo contra e a gente vai fazer aquilo. Isso é muito nosso, né? Eu lembro que uma vez eu recebi um irmão meu em sala e ele é meu mentor também, né? Hoje ele é nosso CEO. E eu, quando foi apresentar, eu falei, esse aqui é um dos meus mentores, tal, o Sami Maluf. Eu lembro que ele falou assim, olha, realmente ele ouve muito a gente, mas ele faz só o que dá na cabeça dele, o que ele quer fazer. E é fato, e eu entendo muito isso. Porque algumas coisas na minha cabeça são muito a resposta de Deus, e aí eu não discuto. Eu só executo, eu tô só pra fazer. Mas eu lembro muito bem disso, né? E eu acho que essa é a nossa missão. E isso dá muito sentido pro nosso trabalho. E quando a gente fala de trabalho, as pessoas às vezes não entendem. Pô, vocês trabalham muito, vocês estão longe de casa, longe da família, saudade, isso, aquilo. Cara, é muito do propósito. Quando você sabe por que faz o que faz, você não reclama de trabalhar muito. Vocês podem ter certeza disso. Pô, Marcão, mas eu reclamo de trabalhar muito no banco, se eu trabalho no hospital, no escritório. Cuidado. Muito cuidado. Você pode estar no lugar errado. Não, Marcão, mas eu sou muito bom no que eu faço. Muito cuidado para você não ser a caneta no cabelo. Você sabe o que é a caneta no cabelo? As meninas vão entender bem. Vez ou outra ali, tá sem amarrador, ela pega a caneta, enrola o cabelo, pum, e prende o cabelo com a caneta. A caneta prende o cabelo. Faz bem a atividade. Mas ela não foi criada para isso. Então, muito cuidado para você não estar nessa situação de você ser hoje uma caneta no cabelo. E por causa do medo, por causa do temor, não executar a ordem que mais se repete na Bíblia, que é não temas. Senhores, sem medo, a gente precisa enfrentar as coisas e a gente precisa cumprir a nossa missão. Quando você entender por que você faz o que você faz, você vai ver que você vai ficar cansado sim, mas é aquilo que o Raul comentou.
você vai acordar no dia seguinte feliz pra fazer o que tem que fazer. Você dorme cansado, mas feliz. O que não pode acontecer é de a gente dormir cansado e infeliz. Isso quer dizer que não fez sentido o dia, não houve propósito. Então, quando a gente faz um trabalho com propósito, tudo é muito diferente. Tome muito cuidado para que no seu dia a dia você não seja uma caneta no cabelo, esteja fugindo aquilo que lhe foi confiado, aquilo que é o seu propósito. Perfeito. Meninos, eu quero agradecer aqui a sinceridade e a transparência de vocês. A gente já estendeu mais que o nosso tempo. A gente volta em outros momentos para conversar sobre outros assuntos, né? A gente fala, eu falo demais. Vocês, Gustavo me surpreendeu também, falando bastante. Você não pode me chamar de galera, viu? Não, hoje você foi quem menos falou, meu amigo. Parabéns, viu? Obrigado. Você me surpreendeu. Valeu, tá? Pessoal. Aprendi, né? Gu, obrigado. É um prazer, uma honra muito grande trabalhar com você, cara, ter você no time, você sabe, todo mundo sabe que você é meu 01, eu brinco sempre, né, eu falei, cara, você é meu 01, você é um cara de extrema confiança, a gente caminha desde muito tempo juntos, e pra mim é um prazer e um orgulho trabalhar do seu lado, tá? Raul, cara, você chegou depois, te conheci recente, mas eu acho que a nossa vivência, a intensidade que a gente viveu as coisas, o que a gente foi conquistando junto, o tempo que a gente passa junto nas nossas viagens, aproximou assim a gente de uma maneira absurda, que as nossas relações hoje fogem, inclusive as relações de trabalho. Cara, é um prazer estar com você. Eu acho você um cara super inteligente, né? Você é um cara que eu lembro que uma vez você falou assim, Marcão, eu tô aqui pra resolver problema, né? E você resolve problema, inclusive às vezes vez ou outra você cria, quando você resolve cantar pra alguém. Também, né? Ele tinha que vir com a autoestima. Quando ele resolve cantar, ele também resolve um problema pra gente. Mas, cara, de verdade, é um prazer é um prazer nosso ter vocês, é um prazer pra mim ter vocês na sociedade e que a gente conquiste muito mais coisas juntos. Lembre-se sempre, a gente pode estar onde for, sempre será somente o começo. Só o começo. Obrigado. Eu que agradeço, cara, e corroborando o que a Natina falou, você tem a sua caminhada, você escolheu os seus, e nessa caminhada a gente vai junto e tá só no começo. Acho que ainda vai chegar num lugar que a gente ainda não sabe onde é, mas que a gente vai dar o nosso melhor sempre. É isso aí, né? Eu acho que tá só no começo também os episódios, a gente tem muita história pra contar ainda. Muita história pra contar. Mas eu queria dizer que eu sou muito feliz onde eu tô, muito feliz de trabalhar com vocês, muito feliz de trabalhar com a nossa equipe. Eu sei o que é honra hoje, e eu me sinto muito honrado de estar perto de vocês. E, repetindo mais uma vez, é só o começo. É só o começo. E eu não peço mais paciência, tá? Eu peço outra coisa. Paciência já tá extrapolando. Bom, pra você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Saiba que virão novos episódios onde a gente vai poder contar. A gente acabou estendendo muito, mas, pô, é um assunto muito legal. Aprendizado pra todo mundo, desenvolvimento, a vida como ela é. E eu sei que as pessoas têm muita curiosidade pra conhecer um pouco mais da vida dos meninos. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da minha vida, do pessoal que trabalha com a gente, conhecer um pouco mais da nossa rotina também. Mas, sobretudo, espero que você tenha gostado. E, próximos episódios, a gente teremos outros entrevistados, inclusive da nossa empresa, e também os meninos para contar várias histórias. Vocês têm que saber, Raul já entrou em quarto achando que o quarto era meu e ele com a chave entrou no quarto de outra pessoa, né? Já aconteceu cada coisa que vocês nem imaginam. Gustavo já me fez passar umas 3 raivas, umas 3 vergonhas também, inclusive no aeroporto. Depois eu conto mais para vocês. Senhoras e senhores, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês até aqui. E a gente se encontra no Sucesso, onde é o meu lugar, onde é o lugar deles e onde é o seu lugar. Até mais.